Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João que estamos fazendo, que está incrível. Nós já gravamos 6 partes e agora nós estamos caminhando para a 7ª parte, que está magnífica. Nessa 7ª parte nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho que João escreveu. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, com os seus irmãos, com seus amigos, que é muito importante para que venhamos levar mais adiante o Evangelho de Jesus. Vamos lá? Hoje nós vamos explorar o capítulo 6 do Evangelho de João, uma passagem rica em simbolismo e significado espiritual. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre 85 e 90 depois de Cristo, oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. O capítulo 6 começa com uma famosa história da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta uma multidão faminta com apenas 5 pães e 2 peixes, demonstrando o seu poder de provisão abundante. Após o milagre, Jesus dialoga com a multidão, revelando sua identidade como o pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual e oferece vida eterna. Os líderes religiosos questionam Jesus, exigindo sinais adicionais. No entanto, Jesus os desafia a buscar o verdadeiro pão que vem do céu, não o pão terreno que perece. Jesus então apresenta um discurso profundo sobre ser o pão da vida, convidando as pessoas a se alimentarem dele espiritualmente para alcançar a vida eterna. Esse discurso provoca reações divergentes. Alguns seguidores abandonam Jesus, incapazes de aceitar as suas palavras difíceis, enquanto outros permanecem fiéis, reconhecendo a autoridade de Jesus divina. O capítulo de João, o capítulo 6, nos ensina sobre a importância da fé, da confiança em Deus como nosso provedor e da necessidade de nos alimentarmos espiritualmente dele para encontrar a verdadeira satisfação. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Devemos buscar constantemente a presença de Jesus, alimentando nossa fé através da oração, meditação na palavra e comunhão com os nossos irmãos. Aqui, nesse estudo que fizemos dessa passagem, nós podemos compreender que havia uma grande multidão, 5.000 pessoas. Esses sinais estão registrados nos 4 evangelhos. Nesse estudo, veremos a provisão que Jesus traz para aquele povo que o segue. Vamos compreender que Jesus tem provisão diária para todos os que o seguem. Nesse estudo, vai nos mostrar o quão é importante para nós que aprendamos a buscá-lo diariamente. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra.
aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. Aqui, Jesus alimenta uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Vamos destacar algumas das lições fundamentais que traz nesse capítulo. O primeiro é a provisão divina. Jesus não apenas satisfaz a fome física da multidão, mas também aponta para a sua capacidade de prover abundantemente para todas as nossas necessidades. E também destaca o papel da comunidade. Antes de multiplicar os pães, Jesus pede aos discípulos que reúnam o que já têm. Isso destaca a importância da contribuição humana em cooperação com a providência divina. Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntam e enchem 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte naquele lugar e as águas estavam muito agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia, para a qual se dirigia a alimentação dos 5.000. Esse é o único milagre durante o ministério de Jesus registrado em todos os 4 evangelhos. Em certo sentido, isso não deve causar surpresa, já que esse é o único capítulo em João que trata da fase galileia do ministério de Jesus, com o qual os sinóticos se ocupam. Alguns eruditos, em geral, afirmam que João escreveu seu relato em completa independência dos relatos escritos que chegaram até nós nos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas, como em outra passagem, pode-se argumentar bem que João conhecia o relato de Marcos, Mateus e Lucas. Não que ele o copiou servilmente, mas que ele estava familiarizado com o registro que Marcos fez dos detalhes. As diferenças são pequenas e podem geralmente ser explicadas em termos dos temas que João enfatiza. As palavras seguintes estabelecem que Jesus viajou para o lado oriental do mar da Galileia, já que a outra margem é sempre determinada a partir do lado ocidental, o lado predominante judaico. Como o capítulo 5 é situado em Jerusalém, enquanto que o capítulo 4 é ambientado na Galileia. Alguns sugerem que o capítulo 5 e 6, de alguma forma, deslocados. O capítulo
5, deveria ser colocado os capítulos 6 e 7. Essa é só uma melhoria geográfica marginal. Ainda haveria um salto do fim do capítulo 5, ambientado em Jerusalém, para o começo do capítulo 7, ambientado na Galileia. Além disso, a motivação para a declaração dos irmãos de Jesus em 7 desaparece largamente. O capítulo 7 for percebido pelo capítulo 5 e não pelo capítulo 6. Apresenta-se também outras dificuldades cronológicas ligadas com as festas. Além disso, no período de abertura do ministério de Jesus, as repentinas mudanças na localização são bastante surpreendentes. Com base na pressuposição de que a ordem do texto está correta conforme se apresenta no texto, os leitores não se surpreenderão com o fato de que o evangelista agora mantém o mesmo tipo de oscilação rápida. Muito estranhamente, é que argumenta pela transposição, apela para a frequência de movimento em como um motivo pelo qual os editores posteriores podem ter colocado os capítulos na ordem em que nós os temos, para manter a impressão de uma constante mudança na atividade de Jesus entre Galileia e Judéia. É difícil entender como um editor poderia, mas ao mesmo tempo ser sensível às sutilezas literárias tão dedicadas, embora fosse tão obtuso, a ponto de não perceber o problema geográfico que a alegada a transposição introduz. O Mar da Galileia, nos tempos do Antigo Testamento, era o chamado de Quinerete, por causa de seu formato. Por volta do ano 20 depois de Cristo, Herodes Antipas fundou na praia ocidental a cidade de Tiberíades, em homenagem ao nome do imperador romano Tibério César. Pouco a pouco, o nome foi transferido para o lago. Embora a mudança não fosse comum na linguagem popular, até muito mais tarde, naquele século, quando João escreveu, daí a explicação parentética de João, assumindo-se que o texto correto, o que é provável. Uma grande multidão o seguia, não tanto porque queria obedecer a ele, mas, como aqueles descritos, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Elas o seguiam porque estava vendo os sinais que ele estava fazendo na cura dos enfermos. Somente informados em Mateus que a multidão, notando que Jesus tinha embarcado e dirigia-se para Betsaida, seguia-o por terra, desejando estar com ele uma vez mais. O que a multidão não estava entendendo era que aqueles milagres eram, na verdade, sinais. Assim, enquanto o povo caminhava ao redor do lago, Jesus o atravessava. Aqui, Jesus subiu ao monte. Não é preciso, entretanto, nem ao mesmo aconselhável usar o plural como se tratasse de uma região de colinas ou uma cadeia de montes. Como aquele era a época da primavera, era natural que houvesse abundância de grama para a multidão assentar-se. Quando Jesus aportou nas proximidades da cidade, assim quando o evangelista escreveu que Jesus subiu ao monte, todos os que conheciam aquela região sabiam exatamente a que monte ele se referia. Ali, portanto, encontramos Jesus. Ele subia pelas encostas do monte e assentou-se ali com seus discípulos.
Pelos sinóticos, os leitores da Ásia Menor ficaram sabendo que, nessa época, o Senhor tinha 12 discípulos. O texto registra a reação deles ao ministério e às palavras de Jesus. O que o Senhor faria com eles ali seria, na verdade, um teste, visando a revelar o que se passava no coração deles. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, e a proximidade da Páscoa provavelmente acrescentava como explicação ao capítulo 6. Tinha a forma de uma panqueca ou de uma broa. Esses eram os pães, e não de um pão como a conhecemos no Ocidente. Aqui, naturalmente, o sentido é que o Senhor quer dar a Felipe uma oportunidade de revelar-se. Ele mostrava simpatia para com aquelas pessoas e se guardara no coração a lição que os milagres e sinais tensionavam a ensinar, ou seja, que eles apontavam para a majestade, a glória e o poder do Senhor, bem como sua capacidade de suprir todas as necessidades. Filipe vê as numerosas multidões e imediatamente começa a calcular os custos envolvidos em alimentar a todos os que estavam ali, esquecendo completamente que o poder de Jesus ultrapassava qualquer cálculo que ele pudesse fazer. Seu nome estava ligado às umas moedas de bronze, cujo valor eram de 1 a 10 denários. Entretanto, quando se diz, como em muitos comentários, que o denário era igual a 16 ou 17 ou até 20 centavos de dólar, e que Felipe, ao mencionar 200 denários, estava pensando num montante equivalente a 32 ou 34, mais ou menos 40 dólares. Isso não é correto diante de Jesus. Felipe teria um tempo de refletir na resposta que dera e na pergunta que ora dava. Jesus começa a falar à multidão a respeito do reino de Deus. No entanto, apesar dessas manifestações de poder, Felipe não parece ter entendido que o mesmo Senhor que em Caná mostrava sua capacidade de suprir com o vinho a festa de casamento, era plenamente capaz de, ali em Betsaida, alimentar com pão aquela multidão. As pessoas que estiveram com Jesus por várias horas estavam famintas. O poder de Jesus não parece ter ocorrido a nenhum deles. A resposta foi 5 pães e 2 peixes. Encontramos Felipe e André mencionados juntos. Sabemos que eles vieram da mesma cidade e que ambos estavam listados entre os 6 primeiros discípulos do nosso Senhor. André, em resposta à pergunta feita pelo Senhor, aponta para um rapaz simples, mas não necessariamente como querem alguns comentaristas. Para uma criança pequena, os diminutivos em gregos, bem como em outras linguagens, têm a tendência de perder um pouco de sua força diminutiva original. André informa ao Senhor que o rapaz tem 5 pães e 2 peixes, mas o fato é que o Senhor não quis dar informações adicionais. O foco da luz é posto no Senhor e não no rapaz. Tudo o que precisamos saber é que Jesus queria usar esses jovens. Assim como Jesus nos dias de hoje tende a usar o povo para manifestar a palavra, o Evangelho. Observe como também acontece no 11 ao 41 ao 42, a ação de graça vem antes do milagre.
A este respeito, tem-se dito que Jesus usou a oração costumeira feita à mesma. Devemos também lembrar que os sermões que Nosso Senhor pregou para multidões foram sempre caracterizados por novidades e originalidade. Jesus distribuiu os pães em todos os que estavam sentados. Ele parece presumir que os leitores já conhecessem outros detalhes mencionados nos outros evangelhos. Os outros evangelistas nos informam que o Senhor, depois de ter dado graça, tomou os pães nas mãos e começou a parti-lo em pedaços, que então deu aos seus discípulos. Estes, os seus turnos, os puseram em cestos e distribuíram-nos à multidão. O Senhor fez o mesmo com os peixes. Da mesma maneira que Jesus em Caná da Galileia não transformou simplesmente a água em vinho. Aqui também ele não cria simplesmente mais pães, mas transforma o pão em mais pães. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que tinham sido deixados pelos que participaram da comida. A ideia é que alguma pessoa tinha pego mais pedaços do que podiam comer. Quando os mesmos foram distribuídos pelos discípulos, esses pedaços são agora recolhidos. O resultado é que foram necessários nada menos que 12 cestos para fazer essa coleta. E os mesmos se encheram com os pedaços que tinham sobrado. O milagre não foi apreciado em seu verdadeiro caráter, cheio de entusiasmos, com aquele tipo de fervor que domina uma multidão de fiéis. Judeus durante a Páscoa estavam prontos a marchar para Jerusalém, carregando em seu meio aquele homem poderoso que tinha a capacidade de realizar curas e prover pão e prosperidade para todos. Se ele se recusasse a ir, eles estavam dispostos até mesmo a raptá-lo e forçá-lo a caminhar com a multidão, para que, ao chegarem à cidade santa, e pudessem coroar como rei e declarar a libertação do jugo romano e o estabelecimento do reino de Deus na terra. E quando caiu a noite, seus discípulos desceram ao mar, tomando um barco, começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus já tinha subido ao monte e a escuridão, e Jesus ainda não viera ter com eles. Diante da ordem dada por Jesus para ir antes dele para o outro lado, os discípulos dirigiram-se ao mar. O evangelista diz que eles tomaram um barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. A ideia que alguns estudiosos de que eles aguardaram por um bom tempo antes de começar sua viagem, esperando que Jesus se juntasse a eles. Esta em total contradição com Mateus 14:22, e certamente não se encaixa com o 6:17. A maneira como João usa os tempos verbais gregos no versículo 17 e 18 é muito instrutiva. Ele usa o imperfeito. Estava começando e estava ficando agitado, ou estava subindo, para demonstrar a condição respectivamente dos homens no barco e do mar. Mas entre esses imperfeitos, ele usa o mais que perfeito. Viera e ainda não viera, para indicar o que tinha acontecido antes que os discípulos alcançassem o lado oposto. Mas, muito antes de chegar,
o mar estava ficando agitado e um vento forte estava soprando. A noite ficou ainda mais escura, hora após hora. Os discípulos, que eram acostumados com o mar, estavam remando. Ao remarem, eles estavam diante de Betsaida. Enquanto o barco estava avançando rumo a Betsaida da Galileia, a situação deles era, do ponto de vista humano, muito perigosa. Na verdade, não era exatamente assim, como se torna claro quando 2 versículos em Mateus 14 são vistos em sua reação mútua. Esses versículos formaram, por assim dizer, um quadro composto. Famosos artistas pintaram a parte 1 desse quadro. Jesus sozinho em oração, bem como a parte 2, os discípulos no meio da tempestade. Porém, o barco já estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Embora a tempestade estivesse furiosa e a escuridão envolvesse o pequeno grupo, eles estavam, no entanto, completamente seguros, pois o Senhor, na colina, estava intercedendo por eles. Os discípulos estavam já remando há várias horas. Eles tinham deixado a margem oriental do mar ao cair da tarde, ou no início da noite, e agora já eram 3 horas da manhã, ou um pouco mais tarde. A tempestade era tão intensa que eles só tinham conseguido navegar por 25 a 30 estádios. Ora, se a distância entre o ponto de onde eles tinham partido até o local onde eles aportaram era cerca de 8 quilômetros, como parece provável. Então, é claro que os discípulos se encontravam, naquele momento, no meio do mar. E além disso, não podemos desconsiderar a possibilidade de terem se desviado de uma rota por causa da violência do vento, ou que tenham tentado por um pouco voltar à margem de onde tinham partido. Qualquer que tenha sido o caso, eles ainda tinham uma boa distância para cobrir antes de chegarem ao seu destino. Com os seus rostos voltados para a direção leste e envoltos naquela profunda escuridão, os discípulos discerniram o contorno de um vulto caminhando sobre as ondas furiosas. O vulto caminhava em direção ao barco e o faziam rapidamente, que gradualmente se aproximava de onde eles estavam, até por um momento pareceu como se ele fosse ultrapassar os discípulos. Os discípulos estavam aterrorizados porque não sabiam que aquele vulto era Jesus. Em Mateus, a história da tentativa de Pedro de andar sobre as águas até Jesus é contada a seguir. Voltando agora ao 4º evangelho, quando os discípulos convenceram de que o que estava vendo não era um fantasma, mas o próprio Senhor, eles se dispuseram a recebê-lo a bordo, o que realmente fizeram, e imediatamente o barco, que quando Jesus embarcou ainda estava muito longe da praia, alcançando a margem ocidental, ele provou uma vez mais ser o Filho de Deus. O Filho de Deus, rejeitado na Galileia. Resumindo a situação da perspectiva humana, desprovido de fé no poder e amor de Deus, era desesperadora. Os discípulos eram homens de pequena fé. Deus e aquele cujos recursos são infinitos, Jesus nunca esteve perdido. Sem saber o que fazer,
seu coração estava cheio de amor. No entanto, mesmo assim, forneceu pão a todos eles, tanto quanto eles quiseram. Embora o milagre seja contado em todos os 4 evangelhos, João, no entanto, conta-o de uma maneira diferente. Em seu evangelho, o milagre é destinadamente um sinal, lembrando que um sinal é completamente diferente de um milagre. Todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal, e forma a introdução apropriada para o discurso de Cristo sobre o pão da vida. Quando o povo viu isso, cada um que tinha trazido algum de sua casa, envergonhado diante de seu próprio egoísmo, começando a fazer a mesma coisa. Se alguém não crê nela, que então tente explicá-la. Ele conquista até mesmo o espaço, pois quando entra no barco, este imediatamente chega à margem. A história contada por João pode ser dividida em 3 partes: os discípulos sem Jesus, os discípulos e o desconhecido Jesus, os discípulos e o Senhor, a quem eles conhecem e que lhe fala de paz. No dia seguinte, a multidão que ficaram do outro lado do mar perceberam que não havia ali nenhum outro barco, exceto um, e que Jesus não embarcara neste barco com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Jesus não estava ali, nem seus discípulos embarcaram nos botes e partiram para Cafarnaum em busca de Jesus. Filho do homem lhes dará, porque nele Deus, o Pai, pôs seu selo. Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá, quem está dando o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas eu lhe disse que, embora já tenha visto, no entanto, não creram. Felipe, certa manhãzinha de primavera na Galileia, enfrentou problema matemático que não conseguia resolver. Jesus olhou em costa abaixo de uma montanha para ver uma multidão de estômago vazio. Ele imediatamente desafiou Filipe com a tarefa de alimentá-la. O pobre discípulo não precisava de uma calculadora para saber que não havia uma solução natural para o problema. Na verdade, uma rápida estimativa foi prova o suficiente de que o desafio de Jesus não podia ser resolvido com o dinheiro que tinha todo cristão. Cedo ou tarde, enfrentar um teste que a matemática declara ser impossível de solucionar, como temos que responder a isso? Quando observo Filipe, André e os outros discípulos, o menino e Jesus, encontro um modelo de obediência fiel que merece ser imitada. Pense nos seguintes passos da próxima vez que um problema matemático desafiar a obra de Deus. Primeiro, reconheça sua inadequação e a onipotência do Senhor. Talvez Filipe pudesse ter respondido à ordem de Jesus, dizendo: Senhor, não temos a capacidade de realizar o que pede, mas nada é difícil demais para o Senhor. Isso não é recusar de um desafio, nem fugir da responsabilidade. Não há nada profano em reconhecer o tamanho do desafio. Precisamos apenas de nos lembrar que o poder do Senhor
é sempre maior. Não importa a dificuldade que enfrentamos, segundo tenha certeza de que o desafio diante de você glorifica o Senhor. Obedeça a um de seus mandamentos na Escritura ou ajuda a cumprir uma ordem escritural, como a grande comissão. O Senhor nunca desafiou seus discípulos a se desmoralizarem. A tarefa impossível que deu a Felipe tinha uma solução, apenas de essa solução ser sobrenatural. E o mesmo é verdade em relação a nós. Jesus deu uma ordem logo antes de ascender ao céu para ocupar o seu lugar na glória. Fazeis discípulos de todas as nações. O quarto e o quinto sinal, destacado aqui nesse pequeno vídeo e nesse pequeno estudo, no Evangelho de João, são apenas relatos de milagres, mas revelações profundas sobre a pessoa de Jesus Cristo e seu propósito redentor. Eles nos convidam a confiar nele, reconhecendo seu poder sobre todas as coisas e sua provisão abundante para nossas vidas, que possamos ser inspirados por esses sinais e a seguir Jesus com fé e devoção em nossas próprias jornadas espirituais. Em conclusão, o capítulo 6 do Evangelho de João nos convida a nos aproximarmos de Jesus como o pão da vida, aquele que satisfaz todas as nossas necessidades espirituais, que possamos aceitar esse convite e encontrar a verdadeira plenitude em Jesus Cristo. E assim, eu convido a você a compartilhar esse vídeo e deixo a paz a todos que aqui passarem para poder ver esse vídeo. Compartilha esse vídeo e esses ensinamentos e tenham a atenção que o Cristo está próximo e cada vez mais próximos de nossas vidas. Ele é tão próximo que podemos até tocá-lo e sentir a profunda paz que vem do céu. E assim eu deixo a paz a todos.